Oi, eu sou a Paqui. Oi. Fala pessoal, estamos na terceira aula da nossa playlist de memória de computador. Isso fica dentro de uma cadeira que eu estou fazendo de arquitetura de computador e de sistema operacional. Eu planejo trazer todos os vídeos dessa cadeira e de outras para vocês, porque no YouTube a gente encontra muito conhecimento técnico, assim, no caso da prática de programação, e às vezes falta, né, especialmente nesses cursos que a gente paga, falta embasamento teórico para a gente entender de fato como é que é o funcionamento. E é uma coisa que a faculdade traz, esses cursos rápidos não trazem. Então, pensei em trazer esse conhecimento que eu estou tendo na faculdade para vocês. Se vocês gostaram da ideia, se vocês querem mais vídeos nesse sentido, então deixa eu saber disso, né? Deixando um like, um comentário, alguma coisa, qualquer coisa que faça eu entender que vocês estão interessados. Enfim, fechou? Vamos começar? Então, taca-lhe pau nesse carrinho! Nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, a gente estudou o subsistema de armazenamento e a organização hierárquica. Só que o sistema de memória ele trabalha junto com o processador, armazenando dados, informações e programas que o processador executa. Então, a gente vai agora estudar o processador, os seus componentes e seu funcionamento. A gente também chama o processador de CPU e ele é organizado em três componentes principais: a unidade de controle, a unidade lógico-aritmética e o banco de registradores. A gente vê aqui nessa figura a estrutura de um processador. Os componentes que aparecem aqui são a unidade de controle, clock, banco de registradores, unidade lógico-aritmética e barramento interno. O processador trabalha executando programas ininterruptamente desde o momento em que a gente liga o computador até o momento em que a gente desliga ele. E os programas eles são compostos por sequências de instruções que dizem o que fazer passo a passo para concluir uma tarefa, né? Então são compostos por algoritmos. Então a gente pode dizer que o processador ele repete continuamente o ciclo de instrução, que é composto por 5 passos. Primeiro, ele vai buscar a instrução. Nesse passo, o processador vai até a memória e busca a instrução que está no endereço apontado por um dos registradores. Depois, ele vai decodificar a instrução. Isso quer dizer que ele vai interpretar o código de operação, o opcode, que consta em parte dos bits da instrução, e ele vai ver qual que é a instrução lógica ou aritmética que vai ser executada. Então, ele vai buscar os operandos. Toda instrução trabalha com um ou mais operandos, que são os dados que vão ser manipulados por ela. Por exemplo, se for uma soma, os operandos vão ser números a serem somados. Ele então vai executar a instrução. A operação verificada no passo 2, que foi de decodificação da instrução, vai ser efetivamente executada com os operandos buscados no passo 3, que foi esse passo aí de buscar os operandos. Por fim, o processador vai escrever o resultado. Então, o resultado que for obtido no passo 4, quando ele executa a instrução, vai ser colocado em um dos registradores. Lembrando que registrador é aquele tipo de memória que está mais no topo da cadeia da pirâmide hierárquica de memória. Então, ele tem maior velocidade, mas menor capacidade de armazenamento. E como se trata de um ciclo, a gente pode concluir que quando a gente chega no último passo, o processador vai voltar para o primeiro passo e vai buscar a próxima instrução a ser executada. Então, vamos ver agora as funções dos componentes do processador e analisar a participação dele no ciclo de instrução. Começando aí pelo barramento interno. Um barramento tem a função de transmitir bits entre um componente e outro. A gente tem barramentos também na placa-mãe que conectam os diversos componentes do computador. No caso do barramento interno, ele é o responsável pela transmissão dos bits entre a unidade de controle, o banco de registradores e a unidade lógico-aritmética. A principal característica de um barramento é a sua taxa de transmissão. A taxa de transmissão representa a quantidade de bits que esse barramento consegue transportar por segundo e é medido em bps, ou bits por segundo. Essa taxa de transmissão depende de dois fatores: a largura e a frequência do barramento, e a taxa de transmissão é o resultado do produto entre esses fatores. Então, a taxa de transmissão ela depende aí da largura e da frequência do barramento. Aqui a gente tem um exemplo, quem quiser dar uma olhada pode pausar. Vou falar agora de clock.
O clock é um circuito que está ligado à unidade de controle e a função do clock é emitir pulsos que vão determinar o ritmo que as coisas vão acontecer no processador. Para a gente ter uma ideia da velocidade dos processadores, um processador com clock de 2 GHz emite 2 bilhões de ciclos por segundo. A gente precisa considerar que o aumento da frequência do clock provoca o aumento da produção de calor. Então, a gente precisa de um sistema de dissipação de calor para evitar o superaquecimento do processador. Por isso que muitas pessoas utilizam o recurso de overclocking. Isso não é recomendado pelos fabricantes, porque acaba reduzindo o tempo de vida útil do processador. Unidades de controle. Como o nome diz, a unidade de controle comanda todas as operações que são realizadas no processador. É da unidade de controle que partem as ordens que vão ativar os diversos componentes. Então, ela é responsável por ativar os passos do ciclo de instrução que a gente viu antes. Unidade lógico-aritmética. Essa unidade ela tem circuitos que vão executar o passo 4 do ciclo de instrução. Quem aí lembra qual que é o passo 4? Vamos dar uma olhada no passo 4, executar a instrução. Então, ele executa a instrução para depois escrever o resultado. Tá bom? Então, a unidade lógico-aritmética tem os circuitos que vão executar a instrução. E esses circuitos eles são formados pelas portas lógicas que a gente já deu uma olhada. E, como exemplo, a gente pode citar o somador. Depois de decodificar a instrução e buscar os operandos, a unidade de controle vai ativar o respectivo circuito da unidade lógico-aritmética para ele executar a operação identificada. Banco de registradores. O banco de registradores é um meio de armazenamento interno situado no núcleo do processador. A importância do banco de registradores está no fato de que as informações que estão sendo usadas pelo processador em um momento específico precisam estar armazenadas nele. Os registradores eles são de dois tipos, de propósito geral e de propósito específico. Os registradores de propósito geral armazenam dados que são em geral utilizados pelas instruções a cada ciclo. Já os de propósito específico têm funções bem definidas. Então, vamos ver agora alguns dos registradores de propósito específico. Pode ser PC, o Program Counter, ou CI, contador de instruções. Esse registrador guarda o endereço da próxima instrução a ser buscada e executada. No primeiro passo do ciclo de instrução, o processador vai usar esse endereço para buscar a próxima instrução, e assim que isso é feito, o endereço do PC é atualizado para estar sempre apontando para onde está a instrução seguinte. IR, Instruction Register, ou RI, né, registrador de instruções. Esse registrador tem a função de armazenar a instrução que está sendo executada no momento. Isso é importante porque na instrução estão as informações que o processador precisa. Por exemplo, o opcode, né, o código de operação, ele é usado no segundo passo, que é a decodificação. Além disso, a instrução contém as informações de onde vão ser buscados os operandos. Registrador de endereço de memória é o tipo de registrador que fica no endereço, indicando a posição da memória onde que vai ser realizada a operação. RDM é o registrador de dados de memória. Ele fica fica guardado o dado tanto de uma operação de leitura quanto de escrita na memória. Com a evolução dos processadores, esses componentes eles foram sendo aperfeiçoados, porém todos eles estão presentes desde os primeiros projetos de processadores. Então vamos ver agora como que os dados que o processador precisa para executar as instruções, os operandos, podem ser endereçados. Vamos ver como que o processador sabe quais operandos que vai manipular em cada instrução. Os primeiros modos de endereçamento são os seguintes. Os primeiros não, os principais. O endereçamento direto, o indireto e o imediato. No direto, o endereço do operando é determinado pela própria instrução. No indireto, ele é determinado por um registrador. No imediato, o operando vem na própria instrução, que é o caso das constantes. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, que ela ilustra o ciclo de instrução. Então, a gente vai ter ali a busca de instruções, né, pelo processador. Então, a decodificação de instrução, cálculo do endereço do operando, e aí vai fazer a busca de operando. Depois que fizer a busca de operando, pode voltar a fazer cálculo do endereço de operando ou pode ir para execução de operações. Então, ele vai para o cálculo de endereço de operando novamente, e aí ele vai para armazenamento de resultado. Quando ele fizer armazenamento de resultado, ele pode voltar
para cálculo de endereço de operando, ou pode ir para cálculo de endereço de instruções, ou então para cálculo de endereço de operando, né, que é uma outra possibilidade, mas eu já falei. Então, assim vai indo o ciclo, né? Então, a gente vai observar o que de importante aqui nessa imagem? Que depois que o resultado é armazenado, o endereço da próxima instrução é calculado e o PC é atualizado. Como a gente já falou, né? Então, muitas vezes esse cálculo significa apenas incrementar o endereço atual com o tamanho da palavra de memória. Então, muitas vezes esse cálculo significa apenas incrementar o endereço atual com o tamanho da palavra de memória, né? A quantidade de células que compõem uma instrução. Em outras vezes, esse cálculo envolve somar um número, indicando que o programa vai dar um salto para uma instrução que não está em um endereço imediatamente seguinte. Esse é o caso que a gente chama de instruções de desvio. Outro ponto importante que a gente precisa ver é que o endereço dos operandos também pode ser calculado. E isso depende do modo de endereçamento usado na instrução. E esse, né, o modo de endereçamento usado, também é definido por um ou mais bits codificados dentro dessa instrução. Vamos agora ver dois aspectos relativos ao processador que são fundamentais para o funcionamento eficiente do computador. O primeiro aspecto diz respeito à melhoria da performance. Então, tem basicamente duas formas de a gente tornar o processador mais eficiente. A gente pode aumentar o clock ou aproveitar melhor os recursos que ele já tem. No primeiro caso, o aumento do clock vai provocar um aumento do consumo de energia e geração de calor. Isso deve ser resolvido através de um sistema eficiente de dissipação de calor. Então, por isso, a gente usa os coolers, que vão ser ventoinhas que vão ficar jogando o calor para fora do computador, ou então também, né? Não, né? Juntamente, a gente também utiliza a pasta térmica. No segundo caso, né? Qual é o segundo caso mesmo? O segundo aspecto relativo ao processador, que é fundamental para o funcionamento do computador. Então, no segundo caso, a gente vai ver na aula que vem uma série de técnicas e tecnologias que vão sendo adicionadas aos processadores e que melhoram sensivelmente a sua performance. Então, no próximo vídeo dessa playlist, você pode conferir isso. Arquiteturas superescalares, pipelining, predileção de desvios, coprocessadores de ponto flutuante e outras coisas a gente vai acabar vendo no próximo vídeo. Então, a gente viu nessa aula que o processador ele possui basicamente três componentes principais: a unidade de controle, o banco de registradores e a unidade lógico-aritmética. Eles são interconectados pelo barramento interno e trabalham no ritmo que é ditado pelo clock. A gente precisa também lembrar que o processador ele trabalha executando continuamente o ciclo de instrução, que é uma sequência de 5 passos. Já os registradores, a gente viu que alguns deles têm um propósito ou uma função específica, enquanto outros eles são de propósito geral. E são utilizados, então, para guardar dados e instruções que estão sendo executados. E é isso por enquanto, por essa aula. Confere a próxima e deixa um like e se inscreve no canal. Tchau, tchau!